Boa tarde. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 3 de 2013. Registro a presença da senhora doutora Raquel Cecília de Castro Silva e Souza, nomeada defensora do investigado, assim como também registro a ausência do investigado. Registro a presença de todos os membros dessa comissão e demais cidadãos aqui presentes. Desejo esclarecer que na reunião passada desta CPI, havia sido nomeada a advogada, senhora doutora Cristiane Junco Yamaguchi, para patrocinar os interesses do acusado. Como ela está de licença, foi nomeada em substituição a senhora doutora Raquel Cecília de Castro e Souza, que aqui se faz presente. Em nome desta comissão, expresso nossa gratidão por ter aceito a nomeação. Como havia sido aprovado na última reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a elaboração de relatório parcial das atividades realizadas até o momento, determino ao relator que proceda à leitura do relatório parcial. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de São Gotardo. Relatório parcial das atividades desenvolvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo número 03/2013, por meio do requerimento número 022/2013, destinada a investigar a ilegalidade da contratação e do pagamento do senhor Manuel Bibiano de Carvalho Neto, que mantinha vínculo informal com o município, bem como a captação ilegal de recursos públicos, através da contratação de cidadãos para ocuparem cargos de livre nomeação e exoneração, e eventuais danos ao erário público. Parte 1. Apresentação. Em 19/11/2013, foi protocolado na Câmara Municipal de São Gotardo, Minas Gerais, o requerimento número 022/2013, assinado por 12 vereadores, relatando um esquema ilegal de captação de recursos públicos para pagamento dos serviços prestados por Manuel Bibiano de Carvalho Neto, que mantinha vínculo informal com o município e estaria impedido de contratar validamente com a administração pública municipal, bem como pedindo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos. A criação da CPI foi devidamente formalizada pelo Decreto Legislativo número 03/2013, aprovado por 11 votos, na 32ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de São Gotardo. Através do Decreto Legislativo número 03/2013, foi aprovada a continuidade dos trabalhos de investigação na sessão legislativa de 2014. Diante da unanimidade de assinaturas e votos, entende-se a necessidade urgente de se investigar os fatos. Considerando que o prazo, originalmente concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito, estava suspenso devido ao recesso parlamentar, e que muitos fatos já foram apurados até o momento, com o objetivo de entregar à população de São Gotardo relatório dos trabalhos e medidas tomadas, mesmo que de forma parcial, foi aprovado por todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito a apresentação de relatório parcial das atividades desenvolvidas pela CPI. 2.0 Introdução. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída, tem como objeto investigar a ilegalidade da contratação e do pagamento do senhor Manuel Bibiano de Carvalho Neto, que mantinha vínculo informal com o município, bem como a captação ilegal de recursos públicos, através da contratação de cidadãos para ocuparem cargos de livre nomeação e exoneração e eventuais danos ao erário público. Foi instalada no dia 19 de novembro de 2013, uma vez que restaram configurados fatos determinados
e devidamente caracterizados, atendendo às disposições do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 56, parágrafo 3º da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 30, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município e artigo 115 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gotardo, em reunião que contou com a presença de todos os vereadores. Devidamente instituída, em 20 de novembro de 2013, atendendo às disposições do artigo 120 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gotardo, foi eleito presidente Ricardo Nunes, vice-presidente Adriano Leonel de Andrade e o relator Gilberto de Oliveira Cândido. Conforme previsto regimentalmente, artigo 115, caput, a CPI tem prazo de trabalho de 90 dias. Até o momento, em suas atividades, a CPI realizou 4 reuniões, emitiu 35 ofícios, procedeu à juntada de vários documentos, dentre eles o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil, que investiga fatos semelhantes aos do objeto da CPI. A condenação por improbidade administrativa de Manuel Bibiano de Carvalho Neto, na comarca de Iguatama, matérias veiculadas na imprensa, certidão do Conselho Nacional de Justiça, que testifica a referida condenação de Manuel Bibiano. Procedeu à quebra do sigilo bancário da conta usada para depósito de dinheiro do esquema fraudulento. 2.1 Considerações iniciais. As comissões parlamentares de inquérito têm seus limites estabelecidos na Constituição Federal de 1988, incisos aos artigos 49, inciso 10º, 58, parágrafo 3º, infine. Seguindo a linha da Constituição Federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica do Município de São Gotardo e o Regimento Interno da Câmara Municipal traçam as diretrizes a serem seguidas pelas comissões parlamentares de inquérito. São disciplinados pela Lei Orgânica do Município os poderes das comissões existentes no âmbito do Legislativo Municipal, tanto as permanentes quanto as temporárias, onde se enquadram as comissões parlamentares de inquérito. Artigo 30. A Câmara terá comissões permanentes e especiais, regulamentadas pelo seu regimento interno. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. No mesmo caminho, o caput do artigo 115 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gotardo assevera. Artigo 115. A Câmara Municipal, a requerimento de 1/3 de seus membros, constituirá a comissão parlamentar de inquérito para a apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento. Assim, por expressa disposição legal, o Legislativo Municipal pode instituir comissões parlamentares de inquérito. Revela consignar ainda, a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito encontra-se presente em todos os sistemas que se pretendam democráticos, como o brasileiro, representando um importante instrumento de defesa da democracia, da cidadania e dos valores éticos da sociedade brasileira. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os amplos poderes de investigação conferidos às comissões parlamentares de inquérito não se limitam somente sobre fatos determinados, mas também sobre questões desses fatos derivados, sob pena de macular a sua eficácia. Por uma necessidade funcional, a comissão de inquérito não tem poderes universais, mas limitados a fatos determinados, o que não quer dizer não possa haver tantas comissões quanto as necessárias para realizar as investigações recomendáveis, e que outros fatos, inicialmente imprevistos, não possam ser aditados aos objetivos da comissão de inquérito, já em ação. O poder de investigar não é um fim em si mesmo, mas um poder instrumental,
ou ancilar relacionado com as atribuições do Poder Legislativo. Quem quer o fim, dá os meios. A Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar fatos relacionados com as atribuições congressuais, tem poderes imanentes ao natural exercício de suas atribuições, como de colher depoimentos, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, notificando-as a comparecer perante ela e a depor. A este poder corresponde o dever de, comparecendo a pessoa perante a comissão, prestar-lhe depoimento, não podendo calar a verdade. Comete crime a testemunha que o fizer. A Constituição, artigo 58, parágrafo 3º da Lei 1579, artigo 4º, e a jurisprudência são neste sentido. Também pode requisitar documentos e buscar todos os meios de provas legalmente admitidos. Ao poder de investigar corresponde necessariamente a posse dos meios coercitivos adequados para o bom desempenho de suas finalidades. Eles são diretos, até onde se revelam eficazes, e indiretos quando falharem aqueles, caso em que se servirá da colaboração do aparelho judiciário. Os poderes congressuais, de legislar e fiscalizar, hão de estar investidos os meios apropriados e eficazes ao seu normal desempenho. O poder de fiscalizar, expresso no inciso 10º do artigo 49 da Constituição, não pode ficar condicionado ao arrimo que ele venha dar outro poder, ainda que em certas circunstâncias ele possa vir a ser necessário. A Comissão Parlamentar de Inquérito se destina a apurar fatos relacionados como a administração, Constituição, artigo 49, 10º, com a finalidade de conhecer situações que possam ou devam ser disciplinadas em lei, ou ainda para verificar os efeitos de determinada legislação. Sua excelência, inocuidade ou nocividade. Não se destina a apurar crimes nem a puni-los, da competência dos poderes executivo e judiciário. Entretanto, se no curso de uma investigação venha a deparar fato criminoso, dele dará ciência ao Ministério Público para os fins de direito, como qualquer autoridade e mesmo qualquer do povo. Constituição, artigo 58, parágrafo 3º, enfim. GN. 2.2, ato de criação. Em 19 de 11 de 2013, foi protocolado na Câmara Municipal de São Gotardo, Minas Gerais, o requerimento número 22/2013, assinado por 12 vereadores, relatando fatos e pedindo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Havendo número suficiente de assinaturas e fato determinado, devidamente caracterizado no referido requerimento, atendendo às disposições do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 30, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de São Gotardo e artigo 115 do Regimento Interno da Câmara Municipal, foi determinada a constituição da comissão nos termos regimentais. A criação da CPI foi formalizada pelo Decreto Legislativo número 03/2013, aprovado por 11 votos, na 32ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de São Gotardo. 2.3, composição. A composição parlamentar de inquérito, destinada a investigar a ilegalidade da contratação e pagamento do senhor Manuel Bibiano de Carvalho Neto, que mantinha vínculo informal com o município, bem como a captação ilegal de recursos públicos, através da contratação de cidadãos para ocuparem cargos de livre nomeação e exoneração, e eventuais danos ao erário público, ficou assim composta. Presidente, Ricardo Nunes. Vice-presidente, Adriano Leonel de Andrade. Ricardo Nunes, PSDB, Adriano Leonel de Andrade, PHS. Relator, Gilberto de Oliveira Cândido, Democratas. Membro, Maria Madalena Brasileiro Lopes Queiroz, PT. Membro, Onofre Alberto de Oliveira, PTB. Parte 2. 2.1, apurações parciais. A comissão, em reunião realizada no dia 2 de 12 de 2013, aprovou o roteiro de trabalho da CPI e a juntagem de documentos. Pelo que veio aos atos até o momento, as informações e documentos comprovam que Manuel Bibiano de Carvalho Neto manteve vínculo com o município, prestando serviço na área de saúde por cerca de 6 meses. A consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, juntada às folhas 87
atesta que o Emanuel Bibiano de Carvalho Neto estava impedido de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica de que seja sócio, até a data de 10/3/2013. Os documentos e informações processuais oriundos da comarca de Iguatama, constante de folhas 357 a 374, confirma a condenação por improbidade administrativa de Manuel Bibiano de Carvalho Neto, que produziu efeitos legais até a data de 10/3/2013. Diante de tal fato, instaurou-se o esquema fraudulento de captação de recursos para o pagamento de Manuel Bibiano de Carvalho Neto no Executivo Municipal. De acordo com as provas produzidas até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde solicitava o pagamento das notas da assessoria de Manuel Bibiano como diárias de hotel. E ainda, os funcionários do alto escalão do governo municipal foram compelidos a devolverem metade ou mais de seus salários para formar um Caixa 2 para pagamento de Manuel Bibiano, sua filha Nádia, e beneficiar o vice-prefeito, que a declarante trabalhou na campanha da eleição municipal em que tinha como candidato o prefeito de São Gotardo Seiji Sequita, sendo que atualmente é secretário de gabinete, que em meados de outubro, Seiji fez uma reunião com a declarante Lauro, secretário de saúde, e nesta reunião Seiji perguntou para os dois se teria problema os dois doarem metade do salário para ajudar ao Seiji a desenvolver os projetos na área de saúde. Que Lauro já tinha concordado, e a declarante concordou imediatamente. Que a declarante afirma que as seguintes pessoas doaram metade de seu salário por 6 meses: Paulo Eugênio, Lauro Prados, João Pedro, Tarcísio de Melo, Valdomiro, Zé do Barão, Astrogildo de Castro e a declarante. Que essas doações de salários foram doadas para melhorar a saúde do município, sendo gastas para pagar o curso de gestão de saúde pública que foi dado por Manuel Bibiano e Nádia. Que Manuel e Nádia passaram a prestar assessoria para a área de saúde assim que Seiji assumiu, e o dinheiro também foi usado para pagar os trabalhos realizados pela empresa. Que a declarante era responsável por receber o dinheiro de todos os participantes, sendo responsável para fazer o pagamento das contas. Que a declarante guardou todos os recibos das contas que foram feitas. Que nos primeiros pagamentos, a declarante pegava o dinheiro e deixava na gaveta de sua sala na prefeitura, não tendo uma conta específica, que aumentar a segurança, evitando que a declarante ficasse andando com dinheiro vivo. Criou-se uma conta corrente conjunta em nome de Seiji Sequita, Tarcísio de Melo, Leidiane, secretária do Meio Ambiente, e a declarante. Que a conta é 22.678, dígito 4, agência 1820, São Gotardo, Caixa Econômica. Damares de Jesus Santos Lima, folhas 248 e 249. As provas do esquema fraudulento são cristalinas, condizentes e harmônicas. Que foi candidato a vereador na eleição de 2012 e não foi eleito. Que nas reuniões para a eleição municipal, o candidato Seiji Sequita descobriu uma assessoria de saúde, Manuel Bibiano e Nádia, pessoas que tinham uma grande experiência na área de saúde, que antes de assumirem a prefeitura, Seiji fez um workshop sobre saúde, aberto ao público, inclusive funcionários da área de saúde, tendo como organizadora a empresa de Manuel Bibiano e Nádia. O workshop teve nome de gestão de saúde, que o workshop foi feito.
sem uso de dinheiro público, apenas com doações. E no final do encontro, ficou definido que Lauro seria o futuro secretário de saúde do município. Que Lauro disse para Seiji que só assumiria o cargo se a empresa de assessoria de Manuel Bibiano e Nádia assessorasse o depoente. Que Seiji Sekita disse ao depoente que não sabia como iria fazer para pagar a empresa de assessoria, pois a prefeitura estava devendo muito e não sabia se era possível contratar a empresa por concurso. Que posteriormente foi realizada nova reunião em que tinha o depoente, Pedro, Tarcísio, Barão, entre parênteses José Aparecido, e Damares e Seiji, sendo que o depoente deu a ideia que se fizesse uma doação para pagar a assessoria. Que o depoente se propôs a doar seu primeiro salário de secretário de R$6.000, dividido em 6 meses, R$1.000 por mês. Que ficou acertado que todos deveriam colaborar, mas não tinha um valor fixo e nem porcentagem de salário. Que o dinheiro era para ser repassado para a secretária Damares, que ficou responsável pela tesouraria, não sabendo se tinha uma conta específica para este fim. Que em 2 ocasiões o declarante, ao invés de entregar o dinheiro para Damares, pagava diretamente as notas da empresa de assessoria como diárias de hotel. Depoimento do senhor Lauro Prados, as folhas 245 e 246. Grifo nosso aqui. Que o declarante doou metade de seus salários nos meses de janeiro, fevereiro e março, que o dinheiro era repassado para a secretária Damares, em uma conta da Caixa Econômica Federal de São Gotardo, que não sabe o número da conta e nem sabe o nome do titular, mas que haviam 4 pessoas que eram autorizadas a movimentar a conta, inclusive assinando cheques. Que essas pessoas eram o declarante, a secretária Damares e mais 2 pessoas que o declarante não se recorda de quem seja. Que primeiro o dinheiro era guardado em uma gaveta na sala da Damares, mas por segurança foi aberta esta conta na Caixa Econômica. Depoimento do senhor Tarcísio de Melo, as folhas 255. João Pedro Ferreira da Silva, folhas 251 e 252. Valdomiro Dias Ferreira, folha 254. José Aparecido Rocha, folha 256 e 258. Paulo Eugênio de Faria Vilela, folhas 259 e 260. Astrogil de Castro Pinheiro, folhas 261. João Batista da Silva, folhas 266 e 267, confirmaram a devolução de parte de seus salários e a existência do esquema. Inicialmente, o dinheiro seria usado em investimentos na área de saúde. Contudo, de acordo com os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial, sobretudo o então secretário municipal de saúde, não houve nenhum investimento na área de saúde, bem como prestação de contas do dinheiro arrecadado. As verbas efetivamente não foram aplicadas na área de saúde, em razão de terem outro destino, já previamente ajustado. Após a devida lavagem, seriam e foram utilizados para pagar Manuel Bibiano de Carvalho Neto, que estava com seus direitos políticos suspensos e impedidos de contratar com o poder público, ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica de que seja sócio, até a data de 10/3/2013, em razão de condenação por improbidade administrativa, na comarca de Iguatama, autos, número 0303/08/008-441, dígito 9. Para o pagamento de Nádia e para benefício do vice-prefeito Carlos Alves de Camargo. Diante da gravidade dos fatos, a Comissão Parlamentar de Inquérito requereu a quebra do sigilo bancário da conta 22.678, dígito 4, agência 1820, da Caixa Econômica Federal, com a finalidade de se apurar
quanto de dinheiro passou pela referida conta, qual a sua destinação, se esta conta não serviu para lavar dinheiro público, recebimento de propinas de empresas que prestaram serviço ao município, ou se foi depositado somente os valores de parte do salário de servidores, ou se foi utilizada como fonte de cooptação de outros recursos. Como demonstrado, além da devolução de dinheiro, o esquema também consistia no pagamento das diárias de hotel com o referido dinheiro. Segundo a prova documental carregada das folhas 308/320, informações preliminares confirmam que o esquema fraudulento movimentou mais de R$200 mil até agosto de 2013. Deste volume astronômico, estão como beneficiários dos repasses Manuel Bibiano de Carvalho Neto, sua filha Nada de Castro e o vice-prefeito Carlos Camargos. A folha de pagamento pessoal de qualquer ente público, em razão do princípio da publicidade previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, tem natureza pública, eis que faz parte do conjunto dos gastos do poder público. A contratação de pessoal pela Prefeitura Municipal de São Gotardo, compelidos a devolverem parte de seus vencimentos, indica, em tese, um esquema de Caixa 2 para beneficiar pessoas determinadas, como apurado preliminarmente. Por fim, cumpre esclarecer que o parecer da Comissão Especial, instituída para apurar a ocorrência de maus-tratos no setor de saúde, apurou que os servidores foram vítimas de ameaças, agressões morais e verbais por parte de Manuel Bibiano e sua filha Nádia, gerando um verdadeiro caos no setor de saúde. Manuel teria por diversas vezes aterrorizado os funcionários da área de saúde. Alguns pacientes até asseveraram que ele parecia um louco. A sentença constante de folha 358 e 368 traz as informações de que o Manuel Bibiano foi denunciado e processado por 11 vezes por ter constrangido diversas vítimas que necessitavam de cirurgias nos olhos, mediante violência e grave ameaça, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, tendo, inclusive, sido condenado a uma pena de 6 meses e 20 dias de detenção. A imputação que gerou a condenação por improbidade administrativa Manuel Bibiano consistiu no fato de que, mediante grave ameaça, constrangeu as vítimas a fazerem o que a lei não manda. Manuel pretendia, mediante ameaça, de não ministrar-lhe o necessário tratamento, obrigar que as vítimas ou seus parentes deixassem a pensão Ninhos, em inegável e cristalina vindita política. A pretensão do requerido de obrigar a deixarem a pensão Ninhos, sob pena de não serem atendidos, é ilegítima, pois este não tinha o direito de exigir este comportamento. Aí está assentada a imoralidade atribuída. Juiz Paulo César Augusto de Oliveira Lima, comarca de Iguatama, folhas 363. Conclusões. Antes de finalizar os trabalhos, é necessário aguardar a realização de algumas diligências pendentes, como a entrega dos documentos referentes à quebra do sigilo bancário e a defesa do prefeito. Desta forma, considerando que o prazo para as conclusões dos trabalhos da CPI encerrar-se-á no dia 17 de março de 2014, considerando que é ainda pendente a entrega de documentos solicitados da instituição financeira e ainda a defesa do prefeito municipal, será necessária a prorrogação do prazo concedido por mais 90 dias. Ante ao exposto, para que se dê continuidade aos trabalhos da CPI, solicito que seja aprovado o requerimento, prorrogando-se o prazo para a conclusão dos trabalhos por mais 90 dias, solicitando ao presidente da Câmara a expedição do ato competente. Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2014. Gilberto Oliveira Cândido, relator. Obrigado, senhor relator. O relatório parcial está em votação. Senhor vereador Onofre. Aprovado. Senhora vereadora Madalena.
relator. Eu gostaria, senhor presidente, de justificar o meu voto. Posso? Perfeitamente. Eu sou contra por achar que o julgamento ele é extremamente tendencioso. Foram usados termos que vêm querendo incriminar o que não é, com certeza, a verdade. Então, eu sou contra o relatório. Vereador Adriano. Contra. Vereador Gilberto. Aprovado. E eu, vereador Ricardo, também voto por aprovado. O relatório parcial foi aprovado por 3 votos. Passo seguinte. Leitura do requerimento de cópia dos autos da CPI formulado pelo senhor José Sabino Souza e Silva. Peço ao senhor relator que proceda à leitura do mesmo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 03/2013. Requerimento. José Sabino Souza e Silva, brasileiro, portador do RG número MG 13.887.366, inscrito no CPF número 122.414.826, dígito 68, residente na Avenida Rio Branco, número 1361, bairro Centro, São Gotardo, Minas Gerais, com amparo no artigo 5º, 14º e artigo 37, todos da Constituição Federal, requer cópia integral dos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 03/2013. São Gotardo, 26 de fevereiro de 2014, José Sabino Souza e Silva. Ainda em tempo, declaro que o relatório parcial foi aprovado por 3 votos, sendo os 2 de reprovação da senhora vereadora Madalena e do senhor vereador Adriano. Saliento a presença dos senhores vereadores Célio Martins dos Reis, do presidente da Casa Genésio e do nosso vereador Odair Mussi. Coloco em votação o requerimento do senhor José Sabino Souza e Silva. Vereador Onofre. Aprovado. Vereadora Madalena. Aprovado. Vereador Adriano. Aprovado. Vereador Gilberto. Aprovado. Eu, vereador Ricardo, também aprovo o requerimento. O requerimento do senhor José Sabino Souza e Silva foi aprovado por 5 votos. Leitura e votação do requerimento de prorrogação desta CPI. Senhor relator, por favor, proceda à leitura do requerimento. Câmara Municipal de São Gotardo. Ao excelentíssimo senhor Ricardo Nunes, distinto e digníssimo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, considerando que o prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI encerrar-se-á no dia 17 de março de 2014, considerando que ainda está pendente a entrega de documentos solicitados da instituição financeira e a defesa do prefeito, de modo que tais diligências impossibilitarão o término dos trabalhos no prazo estipulado, é necessária a prorrogação do prazo concedido por mais 90 dias. Ante ao exposto, para que se dê continuidade aos trabalhos da CPI, solicito que seja aprovado o requerimento, prorrogando-se o prazo para a conclusão dos trabalhos por mais 90 dias, solicitando ao presidente da Câmara a expedição do ato competente. São Gotardo, 26 de fevereiro de 2014, Gilberto Oliveira Cândido, relator. O requerimento para a prorrogação do prazo desta Comissão Parlamentar de Inquérito está em votação. Senhor vereador Onofre. Aprovado. Senhora vereadora Madalena. Sou contra. Não vejo por que prorrogar uma coisa que não tem mais o que juntar nos autos. Senhor vereador Adriano. Sou contra. Senhor vereador Gilberto.
Aprovado. E eu, vereador Ricardo, também voto pela aprovação. O requerimento para prorrogação dos trabalhos dessa CPI por mais 90 dias foi aprovado por 3 votos contra 2 de reprovação. Determino que seja notificado o senhor prefeito e sua defensora com prazo de 5 dias para manifestar, caso queira, sobre os documentos juntados, enviando-lhe cópias. Como o senhor prefeito municipal já possui cópia integral dos autos, reafirmo que os autos originais estão à disposição de todos os membros e também do investigado. Determino que seja providenciada a prorrogação do prazo junto à Câmara Municipal. Convoco todos os membros desta comissão e a defensora e o senhor investigado para a próxima reunião para o dia 7 de março de 2014, sexta-feira, às 14 horas. Ficam todos os presentes intimados da referida reunião. Caso o prefeito ou sua defensora encaminhe algum documento, determino que os mesmos sejam juntados aos autos. Declaro a palavra livre aos membros desta comissão parlamentar de inquérito e também à senhora doutora Raquel, defensora do investigado. Caso nenhum dos membros queira se manifestar, concedo a palavra à senhora doutora Raquel, caso a mesma queira se manifestar. Como não há nenhuma manifestação, suspendo a reunião para a confecção da ata.